Esqueça tudo o que você já escutou falar sobre a África, porque nós vamos falar sobre o Império Axante, ou Império Axante, da etnia Axante, o idioma Axante, onde ele era localizado. Ele era localizado na famosa Costa do Ouro, na Costa da Guiné, na Costa da Malagueta, na Costa da Pimenta, enfim, onde estava concentrado o ouro na África. E por isso era tão desejada pelos europeus que acabaram conquistando. Bem, Império Axante, ele nasceu em 1670 e morreu em 1896. E ele caiu para quem? Ele caiu inicialmente para os ingleses, mas depois ele passou a ficar sob administração dos dinamarqueses, os mesmos dinamarqueses que são donos até hoje da Groenlândia, mas isso é outro assunto. Para a gente poder falar sobre a etnia Axante, sobre o Império Axante, antes nós temos que falar sobre o complexo cultural que era composto por duas etnias, os Axante e os Fante. Você vai escutar, falar, né, por algumas pessoas sobre a cultura Fante Axante. Quando é comentado sobre a cultura Fante Axante, é exatamente o complexo cultural Fante Axante, que na verdade se chamava Akan. Então, o complexo cultural Akan era composto pelas etnias Fante e Axante. E com esse complexo cultural que ascendeu por volta de 1400, como ele conseguiu sobreviver, né? Como ele ascendeu, como se tornou tão poderoso esse complexo cultural Fante Axante? Pelo intercâmbio comercial no norte do Saara. Esse intercâmbio comercial era baseado no metal chamado ouro. Exatamente. O ouro. O tal do ouro. Para a gente falar sobre o ouro, a gente vai ter que falar sobre a base econômica do Império Axante. Então, terminando esse assunto sobre o complexo cultural Akan composto pelos Fante Axante, a gente vem para o Império Axante, que nasceu pelas mãos do líder Osei Tutu I. E aí, os Axante passaram a dominar os Fante. Axante passou a ser a etnia dominante, liderada por Osei Tutu I, e aí nasce o império maravilhoso chamado Axante. Atualmente, a etnia Axante está concentrada na região centro-sul do território do Ghana. Ela existe até hoje. Ela está por lá, no centro-sul do território do Ghana. Bem, vamos lá. O Império Axante realmente ele foi espetacular. Espetacular. A base econômica dele estava concentrada inicialmente na metalurgia. E se você domina a metalurgia, você vai dominar uma coisa muito importante, chamada armas. Eles dominavam a metalurgia e passaram a dominar a fabricação de armamento em toda a África. E se você domina a metalurgia e domina a fabricação de armamentos, você torna o seu império extremamente militarizado. E essa era a força do Império Axante. Eram simplesmente os melhores militares da África. Extremamente disciplinados. Muito disciplinados. De fato. Mas isso trouxe outra vertente econômica bem feliz. Por quê? Se eles dominavam a metalurgia, a fabricação de armas e também dominavam a arte da guerra, consequentemente, eles começam a dominar o mercado de escravos. E aqueles que eram escravizados em sociedade com os europeus, pelo Império Axante, eles
estavam sendo traficados para onde? Para onde eles foram traficados? Para o Brasil. Todos os escravizados pelo Império Achante, num acordo comercial com os europeus, vieram para o Brasil. Tá? Via mar Mediterrâneo, via Oceano Atlântico. Bem, continuando. Mas calma aí, a base econômica deles não era apenas a metalurgia, as armas, o mercado de escravos. Não, não. Eles dominavam o comércio do ouro. Mas aí, eles criaram algo simplesmente espetacular. Uma técnica chamada método da cera perdida. Caramba, Jefferson, o que é o método da cera perdida? Vou te falar o que é o método da cera perdida. Eles faziam moldes das suas divindades. Bem, eu disse para vocês no início do vídeo que a simbologia principal dos Achantes era o escorpião, certo? E eles tinham como religião, como base religiosa, base mítica em sua religião, na religião Achante, eles tinham a natureza. Então, nesses moldes, né, que eram feitos pelo método da cera perdida, eles colocavam a imagem do escorpião, a imagem do sol, a imagem de uma árvore, a imagem de um sapo, sim, de tudo que fazia parte da natureza que eles entendiam como divindades, certo? Não apenas eles. Eu vou explicar o sincretismo. E desses moldes que eram feitos pelo método da cera perdida, certo? Eles passaram a fazer outro molde. Presta bem atenção. O método da cera perdida fez com que eles evoluíssem e passassem a fazer moldes de cobre e de bronze, certo? E para que serviu esse molde ou esses moldes feitos de cobre e de bronze pelo método da cera perdida? Foi um método de peso, certo? Uma medida de peso do ouro, certo? Porque esse ouro era colocado, era em pó, certo? Era o ouro em pó. E o método a maneira de medir, né? A maneira de pesar o ouro era feito pelos moldes de cobre, bronze, ou seja, as imagens que eram feitas, ou as imagens, os objetos feitos de cobre e de bronze, tinham como objetivo, além da metodologia religiosa, também uma metodologia de peso do pó de ouro. Essa técnica chamada método da cera perdida, ela foi utilizada de 1400 até 1900. De 1400 a 1900. Praticamente, os Achantes criaram um método para pesar o ouro, que foi utilizado inclusive pelos europeus. Foi uma novidade. Esse método se chamava método da cera perdida, feito com moldes de cobre, moldes de bronze, para fazer o peso, para calcular o peso do ouro, rapaziada. E assim eles dominavam o mercado do ouro também. Quando a gente fala sobre a simbologia da religião Achante, tem um provérbio. Aliás, os Achantes tinham como base da sua metodologia religiosa os provérbios. Sim, qualquer tipo de ensinamento religioso deles sempre era feito mediante a provérbios. E nesses provérbios existia uma analogia com a natureza. Uma analogia com o escorpião. O principal provérbio, inclusive, Achante. Se o escorpião pica uma boa mãe, a dor continua até que o coração esfrie. Um provérbio muito famoso, Achante, que quer dizer o seguinte, que se o problema está do seu lado, na sua vida, na sua família, no seu ciclo de amizades, ele só acaba com a partida desse problema, que pode ser uma pessoa, pode ser o que foi provocado. Tem outro provérbio muito importante também. A expressão total do sapo só é visível após a sua morte. Também é um provérbio muito famoso, Achante.
Quer dizer o quê? Quer dizer que a maioria das pessoas só dão valor àquele ente querido, àquele amigo, após a morte dele. Enquanto ele estava vivo, ninguém dava valor a ele. De onde vem essa reflexão? Essas duas reflexões tão antigas, tão faladas entre nós, vêm de dois provérbios do antigo Império Achante. Continuando. Estrutura política do Império Achante. Mais uma vez, nós vamos conversar aqui sobre teoria de Estado. Olha só que negócio interessante, né? Formas de Estado. O Estado pode ser simples ou composto. Um Estado simples, Estado unitário. O Estado composto, a confederação ou a federação. Certo? Qual era o modelo de Estado do antigo Império Achante? A confederação. Ou seja, eles eram soberanos, mas estavam próximos um do outro. Perfeito? Mas não apenas dessa forma. Por isso que eu sempre digo que a estrutura política da África tradicional não pode ser analisada diante dos olhos ocidentais, diante da cultura europeia ou até da atual cultura americana. Não. A estrutura política da África tradicional tinha suas particularidades, certo? Tem uma nomenclatura, mas não se compara a esse entendimento que nós falamos tanto, que é o entendimento ocidental, o entendimento europeu, né? Aos grandes filósofos da ciência política, como Montesquieu. Continuando. Inicialmente, ela era uma confederação, tá? E como era feito essa aliança política? A aliança política entre os confederados, entre as lideranças de cada localidade, era feita mediante a casamentos. Aos casamentos. As filhas eram casadas com os filhos dos outros líderes. E assim você mantinha uma aliança política. E por que isso era importante? Porque a partir do momento que você tinha uma aliança política, você tinha, certo, um Estado. Ou uma cidade-estado. Cada cidade-estado era chamada de Omã. Cada Omã estava aliada à outra exatamente pelos casamentos. Essa era a forma de fazer uma aliança, manter uma estrutura política. E a partir dessa cidade-estado chamada Omã, certo, que era confederada, você tinha também um modelo de província tributada. Entenda bem, você tinha a confederação com as cidades-estados, certo? Chamada de Omã. A aliança era feita entre os casamentos das filhas com os filhos. Perfeito? E essas cidades-estados tinham as suas províncias tributadas. Está entendendo bem? Ou seja, além do modelo, da estrutura inicial, sob o modelo de confederação, também existia a vassalagem, ou o vassalismo. Certo? Perfeito? Entendido até aí? Olha que coisa maravilhosa. Que estrutura política interessante pra caramba. Muito interessante. Bem, só que tudo que é bom, como eu sempre falo, acaba. E por que acaba? No século XV, os portugueses chegam em solo africano. Século XV. Inicialmente existe uma aliança com os Achantes, que mandavam os seus escravos, os seus dominados, em comum acordo com os portugueses, em tratos comerciais, para o Brasil. Só que isso não dura muito tempo. E por não durar muito tempo, o Império Achante começou a ficar enfraquecido pelos europeus, até que eles caem para os ingleses. Qual a simbologia? Imagine bem,
a simbologia religiosa, aliás, como a simbologia religiosa dos Axantes fez parte ou faz parte do sincretismo religioso atualmente, né, na matriz africana, onde várias etnias trocaram informações litúrgicas e passaram a absorver essas liturgias umas das outras. Eu vou te dizer, na Umbanda, ou também no Candomblé, ou nos Candomblés, o orixá Xangô, falamos de orixá, estamos falando de Queto, certo? É demonstrado na figura animal como leão, certo? Yansan, uma borboleta, e assim por diante. De onde vem essa analogia? Como ela nasceu? Nasceu exatamente com a troca de informações religiosas com os Fante, Axante, que utilizavam como simbologia mítica todos os componentes da natureza e tinham como principal símbolo o escorpião. O escorpião é até hoje o símbolo principal da etnia Axante. Bem, falamos sobre um império extremamente poderoso, extremamente militarizado, disciplinado, que dominou durante muito tempo a África, que fez vários contatos comerciais justamente no norte do Saara, que trocou muito a cultura e depois caiu para os europeus. Esse império chamado Axante, para mim, é muito importante, muito complexo também, muito difícil de ser entendido. E eu escrevi um livro, inclusive, falando sobre uma princesa chamada Princesa Ossibatá, no antigo Império Axante. Eu escrevi um livro, meu primeiro livro foi sobre o Império Axante, foi sobre a Princesa Ossibatá, que fala exatamente sobre essa estrutura política entre as cidades-estados, as Oman, certo? Onde as filhas tinham que casar com os filhos dos líderes da cidade-estado vizinha, certo? Foi exatamente esse o escopo, a base principal do livro, que depois veio contando sobre a escravidão e que essa princesa, até então, foi traída e veio parar aqui no Brasil, exatamente, e depois tornou-se uma preta velha. Bem, essa é a história do Império Axante. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima nós vamos conversar sobre o Império Songhai, o império que dominou o Império do Mali, ou melhor, derrubou o Mali. Vamos conversar sobre ele na semana que vem. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.